Toda a sua família, né? E você que não o conhece, você vai ter o prazer de conhecê-lo agora. Vamos orar, estenda suas mãos aqui em direção à vida dele. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por ter trazido o seu filho até aqui, essa família preciosa para nós. Pai, que o Senhor possa usá-lo com poder em suas mãos, que o Espírito Santo possa falar através da vida dele. Estamos aqui como igreja sedentos, meu Pai, com fome de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Fico tão feliz, né, de saber que minha igreja é bonita, que o pastor é bonito, mas acho que são os olhos do pastor Cleverson, né? Queridos, agora vocês são uma igreja linda mesmo. Eu louvo a Deus pela expressão de vocês. Todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, a maneira como nós nos achegamos a Ele demonstra o que receberemos dEle. Guarde isso. E nós vemos isso muitas vezes na Bíblia. Teve uma mulher que disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Quantos conhecem esse texto? A Bíblia diz que tinha uma grande multidão. Com certeza muitas pessoas naquele dia estavam tocando Jesus, concordam comigo? Mas teve uma mulher que ela tinha decidido algo no seu coração. Ela decidiu: eu vou tocá-lo de uma maneira diferente. Eu o tocarei de uma maneira diferente de todos os outros. E a Bíblia diz que por causa da sua intencionalidade, por causa da sua sede, por causa da sua fome, por causa do seu desejo de ser tocada por Jesus, quando ela toca no Mestre, a Bíblia diz que dele sai poder. Você tem noção de que a sua expectativa pode fazer sair poder de Jesus? Quem tem sede aqui? Quem tem fome? Amém? Se temos sede, se temos fome, eu quero dizer que o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Venha quem tem sede, venha quem tem fome. Quem tem sede, vem e beba. Quem tem fome, vem e coma, porque o Senhor está no nosso meio. Ah, queridos, eu tenho certeza que nós teremos dias muito intensos aqui. Tenho certeza que, como sempre tem sido nessa conferência profética aqui nessa casa, muitas vezes palavras são liberadas aqui que trazem direção para o ano, que trazem um destravar na vida de muitos. E eu tenho certeza que essa noite também será assim. Antes de entrarmos na palavra, eu preciso de uma maneira bem rápida, porque também não quero perder tempo com isso, apresentar alguns materiais do nosso ministério e talvez pode te abençoar. Eu e a minha esposa, que está nesse momento também ministrando ali em Londrina, amanhã ela estará conosco e vocês vão poder conhecê-la. Eu e a minha esposa, nós escrevemos um livro para casais chamado Iguais Não Geram Frutos. Eu creio que muitos aqui já adquiriram esse livro, né? As outras vezes que eu vi, quem já tem o livro? Olha ali, ó, muitos já adquiriram. Na verdade, quantos perceberam que homens e mulheres são diferentes? Se você não levantou a sua mão, me preocupou agora. Mas a verdade é que Deus fez homem e mulher muito diferente. Muito diferente. E uma das piores coisas dentro de um relacionamento é você tentar fazer a sua esposa ser igual a você. E ela tentar você se tornar como ela. Deus fez os dois diferentes. Mas é nessa diferença que nós começamos a dar frutos. Porque iguais não geram frutos. Os que geram frutos são diferentes. Aqui eu e a minha esposa, nós contamos o nosso testemunho, nós não podíamos ter filhos. E hoje está aqui o mais novo já, de guarda-costa meu. Né? Então, aqui está o resultado do milagre, já foi o nosso segundo filho. Deus nos deu 2 filhos, nós não podíamos ter filhos. Mas quando nós entendemos que nós poderíamos entrar em concordância como casal e gerar milagres, isso transformou a minha história. E aí por causa disso nós tivemos 2 filhos, e aqui nós contamos princípios poderosos a respeito de milagres que nós já provamos no casamento, porque entramos em concordância como casal. Uma das coisas que mais o inimigo tenta fazer é destruir casamentos. Por quê? Porque quando um casal entende da força que eles têm juntos, o inimigo não pode contra eles. Só como testemunho, quando esse livro foi para revisão lá em São Paulo, revisão ortográfica, a pessoa que fez a revisão, eles também não podiam ter filhos. Começaram a praticar os princípios do livro e engravidaram.
Então o Senhor tem feito grandes coisas. O segundo livro da minha esposa é Mulher Idealizada. Deus tem dado muita graça para minha esposa, para poder pastorear mulheres, abençoar mulheres. E existe uma mulher que foi idealizada pela sociedade, que sofre com essa idealização. Mas tem uma mulher que nasceu no coração de Deus, e ela vai trazendo princípios para as mulheres, e esse livro tem se transformado num livro libertador para muitas mulheres, e eu tenho certeza que também vai abençoar a sua vida. E o último projeto que eu quero apresentar para vocês, a editora Quatro Ventos, do pastor Tel Hayashi, do pessoal do Dunamis, eles fizeram a Bíblia de toda mulher. É uma Bíblia com mais de 500 estudos, feita por 100 pastoras, todo o pessoal do Dunamis ali, Nívia Soares, Viviane Martinello, assim, tem muitas, Dev Taitos, tem muitas mulheres, Priscila Uber, Kelly Subirá, Alissa Subirá, e para nossa surpresa, para ser bem sincero, pastor, foi uma surpresa, ligaram para minha esposa, e pediram para que ela participasse desse projeto também. Então, nós estivemos participando, ela pôde escrever alguns estudos aqui, porque a ideia dessa Bíblia é incentivar mulheres, para que possam ter mais relacionamento com a palavra, e também ouvir essas mulheres de Deus, tendo essas experiências com o texto bíblico. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E junto com essa Bíblia, então nós fizemos também a devocional de toda mulher. Várias mulheres da Bíblia foram estudadas nesse livro. Aqui tem lugar para você anotar, para você crescer. Quem aqui gosta de fazer devocional? Aleluia, dá para a gente aumentar para mais uns 10, vamos lá? Quem gosta de fazer devocional aqui? Queridos, se nós não formos realmente conhecedores da palavra, nos últimos tempos, nos últimos dias seremos enganados. Que possamos ser uma igreja que se relaciona com a palavra. Se de alguma maneira esse material for abençoar a sua vida, está disponível ali para você, e que Deus nos abençoe. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Abra comigo no livro de Salmos, Salmos capítulo 3. Quem aqui já teve a oportunidade de construir uma casa? Quem aqui? Levanta bem alto a sua mão. Quem já teve a oportunidade de construir uma casa? A verdade é que o processo de construção é difícil, não é? E sabe o que é o pior do que o processo de construção? É depois que você termina a casa, entra na casa, está se alegrando em estar na casa, e de repente, quando você começa a olhar na casa, começa a aparecer algumas rachaduras. Quem já viu rachadura em casa? Erga bem alto sua mão. É muito ruim quando você pensa, meu Deus do céu, terminei minha casa está linda, linda. Aí você está lá curtindo a casa. De repente, queridos, a rachadura ela começa, às vezes em cima de uma portinha, às vezes ela vem na diagonal assim, né? E vocês já perceberam que ela começa bem pequenininha, gente. Aí o que a gente faz? Chama um pintor. Mas deixa eu dizer, pintor resolve rachadura? Pintor é igual mulher com Mary Kay, meu irmão. Às vezes não resolve, mas deixa mais bonito, né? Aí o pintor o que faz? Ele vai lá, passa um grafiato em cima, dependendo da rachadura, às vezes passa uma textura, e o que a gente faz? A gente vai escondendo, ou na linguagem feminina, a gente vai maquiando, né? Uma vez eu vi uma notícia, eu não acreditava naquela notícia, o cara casou com a mulher, aí no outro dia acordou, queria processar, porque falou, essa mulher que eu casei ontem maquiada não é a mesma que está aqui hoje pela manhã, fui enganado. Mas na verdade tem maquiagem hoje que faz milagre, meu irmão, mas uma hora tem que tirar, e a realidade uma hora vem, uma hora aparece. E rachadura em construção é a mesma coisa. A gente pode até inventar, pintar, passar um grafiato, tem gente que põe até isopor, borracha, põe de tudo, mas deixa eu te dizer, uma hora tem que lidar com ela. E sabe por que tem que lidar com ela? Porque se você não lida com uma trinca, com a rachadura, você pode derrubar a casa.
Se você não lida com uma trinca em um vaso, você pode perder o conteúdo do vaso, o líquido que está no vaso. E a verdade, queridos, é que nessa primeira ministração, dentro dessa conferência profética, eu senti de Deus que nós temos que permitir que Ele lide com as nossas trincas. Sabe por quê? Porque a trinca, ela é um problema estrutural. A trinca, ela é um problema do interior. Às vezes, chega um momento onde as trincas ficam expostas, mas às vezes o problema já está lá. Às vezes ninguém está vendo o problema ainda, ou então o problema está muito bem maquiado, mas a verdade é que ele está lá. E não tem pior coisa do que ter situações familiares não resolvidas. E talvez as trincas dentro da nossa casa, da nossa família, ou do nosso casamento, às vezes ninguém no exterior sabe. Mas deixa eu te dizer, muitas vezes nós queremos chegar na presença de Deus sem lidar com as nossas trincas. E às vezes até mesmo tudo que recebemos dele se perde quando chegamos em casa. Se perde numa discussão na volta do culto. A alguns a discussão é na vinda. E é muito importante, se quisermos crescer, e aquilo que temos recebido no nosso vaso chegar até a transbordar, é muito importante nós estarmos na presença do Senhor e trabalharmos as nossas trincas, trabalharmos a nossa estrutura. Salmo 3 é um salmo de Davi, e Davi começa esse salmo dizendo: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca te salvará. São muitos os que dizem para mim, não há salvação para ele em Deus. Veja só, esse salmo dá para ver que Davi ele estava com um problema estrutural seríssimo. Uma trinca que agora ela estava sendo exposta para todo Israel. Ele diz: muitos são os meus inimigos, muitos são os meus adversários, muitos são os que se levantam contra mim para dizer, não há salvação para ele em Deus. Eu não sei se você já passou por uma situação na sua vida, onde pessoas próximas, vizinhos, amigos, pessoas chegaram para você e falaram: essa aí já era. Em resumo, as pessoas dizem assim: nem Deus salva. Mas não é isso que nós cremos, porque existe salvação para nós em Deus, não importa o tamanho da trinca, não importa o problema estrutural, o que importa é que nós temos um Deus que Ele pode ir profundo, Ele não vai maquiar, mas Ele mexe com a nossa estrutura, transforma as nossas casas, transforma as nossas vidas. E eu vim aqui essa noite para dizer: sim, existe salvação para você em Deus. Talvez o inimigo está dizendo que o seu casamento acabou, que a sua família está desestruturada, que o teu filho não volta mais, e pessoas à sua volta estão dizendo, como os inimigos de Davi, não há salvação para ele em Deus. Mas eu te digo, em nome do Senhor Jesus, é o contrário. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, Ele coloca os meus pés sobre uma rocha. Ah, meu irmão, existe sim salvação para nós em Deus. Eu não sei qual é o seu problema. Eu sei que Deus quer restaurar pessoas, restaurar famílias, restaurar casamentos aqui essa noite, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E isso é a coisa mais profética que pode acontecer, queridos. Famílias restauradas. Sabe por que o problema de Davi era tão sério? Porque ele escreve esse salmo quando ele está fugindo do seu filho Absalão. Davi nunca teve medo ou problema com os seus inimigos. Quando ele chega diante de Golias, e naquele dia ele era somente o motoboy que estava entregando marmita, era essa a função de Davi no dia. O pai chegou para ele e falou: Davi, vai lá entregar a marmita.
os irmãos que estão na guerra. E ele chega para entregar a marmita, e aí ele vê aquele Golias, gigante, se achando. E lá, todos os israelitas com medo. Davi nunca teve medo de adversário, queridos. Nunca teve. Matou leão, matou urso, matou Golias. Só que matou filisteus. Davi era um homem de guerra. Ele não tinha medo. Mas aqui ele está enfrentando o pior inimigo dele. Agora ele está com uma situação dentro de casa, que é diferente de qualquer outra. E ele teve que fugir do seu palácio, porque o filho estava vindo contra ele para matar Davi. A verdade é que sabemos que tudo isso é uma consequência das decisões do próprio Davi. Porque aquilo que Davi como pai fez no oculto, Absalão depois fez exposto para todo Israel. E a verdade é que às vezes nas nossas famílias, no nosso casamento, no relacionamento com os filhos, tem coisas que nós deixamos em oculto. Mas aí chega uma hora que os filhos crescem. Tem muitos pais que têm medo da adolescência dos filhos. E não é porque eles são aborrecentes, não é porque eles são ruins. E todo mundo acha que a adolescência é a pior coisa que tem na fase da criança. Sabe por que muitos pais não gostam da adolescência? Porque o adolescente ele começa a se sentir forte. E aí ele começa a expor para fora de casa as trincas que ele tem dentro. E aí às vezes ele começa a se levantar contra pai, contra a mãe, porque às vezes ele cresceu vendo o pai e a mãe brigando. E aí geralmente a adolescência ela começa a ser já um resultado. A trinca deixa de estar lá escondida quando é criança e ela começa a aparecer. E aí aqui Davi ele está com um problema seríssimo, porque já não tinha nem quase uma trinca mais. Aqui a parede já estava caindo. A casa de Davi, o reinado de Davi estava indo por terra. Por quê? Porque o seu filho, o seu próprio filho, tinha se levantado contra ele. E não tem nada mais difícil, meu irmão, do que isso. Imagina um rei que tem que fugir do seu palácio, não por causa do filisteu, não por causa do Golias, porque o Golias já era, mas ele teve que fugir por causa do seu filho. O grande rei Davi tem uma situação familiar seríssima, que ele precisava mexer, que ele precisava restaurar. Agora, o que mais me impacta a respeito da vida de Davi, não era que ele era um homem que não tinha defeitos, que não tinha problemas, que não tinha dias difíceis, que não tinha trincas. O que mexe comigo a respeito de Davi, e eu gostaria que isso mexesse com você também, é que quando ele percebia problemas, ele sabia para onde correr. Quando ele enfrentava uma situação, uma desestrutura, um problema, um Golias, ele corria para Deus e dizia: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele enfrentava até o seu próprio pecado, o sofrimento, ele ia lá e dizia: Deus, não me detenhas na tua presença, não retires de mim o teu espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A verdade, queridos, é que o que importa, não que não tenhamos problemas, não que não tenhamos trincas, não que não tenhamos às vezes situações dentro da nossa própria casa, a questão é para onde iremos correr quando as situações aparecem. E esta noite existe um chamado de Deus para que Ele possa tocar a sua vida, seu casamento, sua família e restaurar, para que vocês possam reter tudo aquilo que Ele vai fazer nesses dias. Amém? Agora veja só que interessante, ele está no pior momento, mas ele diz, versículo 3, ele está dizendo: estão falando que não tem salvação para mim em Deus, mas olha o que ele diz: mas tu, Senhor, és o meu escudo, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Vira para o irmão que está do seu lado, faz assim para ele, ó. Vocês viram que eu sou uma negação para assobiar, né? Não sei. Isso é o máximo que sai, pastor Clevers. Mas faz para o irmão que está do seu lado, você vai assim, ó. Alguém me ajuda com a assobio aqui, que senão eu vou ficar até sem ar, gente, até o final da palavra. Vamos lá. Levanta a cabeça. Ele diz: estão dizendo que não tem salvação para mim.
estão dizendo que não tem salvação para minha família, estão dizendo que não tem salvação para o meu casamento, estão dizendo que não tem como resolver esses problemas estruturais, mas Tu, Senhor, és o meu escudo, Tu és a minha glória e Tu és aquele que levanta a minha cabeça. Deus não te trouxe aqui essa noite para você voltar de cabeça baixa para casa. A verdade é que muitas vezes nós ficamos com a cabeça baixa quando estamos envergonhados de situações que estão acontecendo. Tem pessoas que tentam até esconder e dizem: pastor, eu não posso mostrar, eu não posso abrir, porque isso me envergonha demais. Sim, eu sei, mas tem um Deus que pode levantar a sua cabeça. Tem um Deus, e o que mais mexe comigo de Davi é isso. Mesmo que todo mundo possa falar, não há salvação para ele em Deus, ele vai para Deus. Ele corre para Deus. Será que nesses dias você pode correr para Deus? Será que nesses dias você pode dizer: Deus, mexe com a minha estrutura, mexe com as minhas trincas, restaura a minha vida, restaura a minha família, restaura os meus filhos. Se tem filho perdido, vai voltar para a casa do pai. Se tem filho que está debaixo do vício, vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. Se tem casamento que o inimigo está dizendo que vai destruir, será restaurado pela autoridade do nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus quer restaurar e tocar famílias. Talvez você está se sentindo envergonhado por causa de uma desestrutura no teu serviço, no teu emprego, está com dificuldade de ser o provedor dentro da casa. Deus vai tocar nisso hoje. Eu não sei quais são as trincas, mas uma coisa eu sei: Tu, Senhor, és o meu escudo, Tu és a minha glória, Tu és aquele que levanta a minha cabeça. Eu vou te pedir algo, meu irmão. Eu sei que para os mais gordinhos é mais difícil, porque às vezes a gente se mexer muito na cadeira, é perigoso a cadeira abrir. Mas assim, acerta a postura agora. Ó, estufa o peito, meu irmão. Ó, tem gente que aumentou 50 centímetros aqui agora, pastor Cleverson. Ó, amém? Amém, meu irmão? Tu és o Deus. Tudo uns galizezinhos hoje aqui, ó. Tu és o Deus que levanta a minha cabeça. Não é uma mensagem motivacional isso, é a palavra de Deus. O inimigo ele fica tentando sempre colocar a nossa cabeça para baixo. Ele fica tentando nos prender em celas emocionais por causa das crises, dificuldades que estamos passando. Quantas pessoas por causa de crises estão sofrendo depressões, estão sem alegria, sem vida. Jesus está aqui hoje para te tirar dessa cadeia emocional e levantar a tua cabeça. Davi sabia para onde correr, e aí veja só o que ele diz no versículo 4: ao Senhor eu clamo em alta voz. Lembra que eu falei daquela mulher que disse: se eu apenas tocar? Lembra que eu falei da maneira como você se achega a Deus? Porque tem gente que é um leão para causar a trinca, e é um gatinho para tentar consertar. Às vezes as trincas nós mesmos causamos com atitudes, e Davi ele sabia que ele tinha falhado. Mas ele, o texto diz: eu clamo em alta voz, e o Senhor do seu santo monte me responde. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir. A sua mão não está encolhida para que não nos possa atender. Ou seja, meu irmão, nós servimos a um Deus que responde às nossas orações. Então vamos clamar, vamos cantar bem alto, vamos festejar. Por quê? Porque Deus nos responde, Deus ouve as nossas orações, e Ele pode consertar e restaurar a nossa vida e a nossa casa. E Davi, tendo essa convicção, ele diz: eu clamo em alta voz. Mostra o desespero de Davi, dizer: Deus, é só o Senhor. É só o Senhor. É só o Senhor. E eu sei que através dessa palavra o coração de alguns aqui vai começar a queimar.
Porque talvez você, com a força do teu próprio braço, com a tua mente, você já tentou resolver os problemas da casa. Você diz: pastor, eu já não sei mais como lidar no meu casamento, o meu filho já não quer mais ter mais relacionamento comigo. E talvez a força do teu braço, você já fez tantas coisas, você já pensou tantas coisas. Mas essa noite eu venho te dizer: clame em alta voz, clame em alta voz, clame em alta voz, clame em alta voz, e o Senhor ouvirá o clamor do seu povo. Ouve o nosso clamor, ó Deus onipotente. Sara a nossa terra, sara, restaura a nossa terra. O nosso país está trincado, meus irmãos, precisa de restauração. Aonde está o povo que vai clamar pela nação e vai dizer: Deus, sara a nossa nação? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e consertar as suas próprias trincas, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu creio em avivamento. Eu creio que chegará um tempo aonde Deus vai poder derramar. Mas enquanto tiver trincas na sua vida, na sua casa, no teu relacionamento com a igreja, mesmo que o Senhor derrame, se perde. Precisamos consertar nossas vidas. E fazemos isso aonde? Quando eu elevo os meus olhos. Ele é aquele que levanta a minha cabeça. Ele é o meu escudo que me protege. Veja só que interessante, esse salmo é maravilhoso. Poderia passar a noite inteira falando só sobre ele aqui. Ele diz: Ele me responde. E aí, o versículo 5. Ele é muito poderoso. Eu sei que é o tipo de coisa que a gente não gosta de falar, mas eu já vou levantar minha mão por primeiro, para você não ficar com vergonha, tá bom? Quem aqui já perdeu o sono por causa de uma trinca? Meu irmão, teve uma hora que trincou tanto que eu pensei que ia cair tudo. Sensação que eu tinha emprestado um carro, pastor Clevers, com relação à nossa igreja, umas situações que passamos, e graças a Deus, Deus mudou tudo isso já. Sabia que a igreja não era minha, mas eu pensei, emprestei um carro e vai fundir o motor e a caixa da minha mão. E aí me desesperei. E quando eu me desesperei com as coisas que começaram a acontecer, e Deus já reverteu tudo, estamos vivendo uma estação maravilhosa. Outra hora eu conto para vocês. Eu tinha parado de dormir. Eu não estava dormindo mais. E sabe o que é o pior de não dormir mais? Que tem a segunda parte ainda, que é só os gordinhos de plantão que vão me entender. Eu, quando começo a ter trinca, eu tento consertar a trinca com comida. Em vez de colocar a massinha, eu vou comendo cada vez mais. A minha esposa é o contrário. Se ela fica nervosa, ela trava, gente, ela não come. Eu não consigo entender, você acredita que ela esquece de comer? Ela esquece. Passa o dia inteiro, ela não come. Gente, se eu esquecer de comer, tem um clamor do meu interior que ele grita, não me deixa esquecer. E aí quando eu estou nervoso, então parece que eu tento resolver com a comida. Aí eu vou engordando cada vez mais. Daí ficou num ponto assim, um monte de coisa acontecendo, situação, eu tinha que resolver, e tinha que ser forte. Daí eu comia, não sentia nada, aí comia de novo. Aí minha esposa não comia porque ela não lembrava, eu comia a parte dela. E a verdade é que a comida não resolvia a trinca. E nem saciava a minha ansiedade. E quando eu comecei a ver, minha saúde estava indo pelo ralo. Por quê? Porque eu estava lidando com as trincas do jeito errado. E nesse processo eu já não estava dormindo mais. Quem aqui tem muita dificuldade de dormir sem ser na tua cama? Quando você viaja, sofre para dormir. Quem aqui sofre com um travesseiro? Meu irmão, eu também sofro com um travesseiro. Agora você imagina viajando todo dia. Cada hora você está num hotel com um travesseiro diferente. Eu sofro também com travesseiro. Agora deixa eu te contar Davi. A Bíblia diz que ele morava num palácio, meu irmão. E aí ele tem que fugir do palácio porque o filho quer matar ele.
E aí não tinha um Airbnb para Davi pegar no caminho. A verdade é que ele estava tendo que dormir escondido, em caverna, fazendo pedra de travesseiro. Eu só por isso já não ia conseguir dormir. Me diga como que Davi escreve esse versículo 5, no meio de todo esse rolo. É um nível de confiança que eu acho que a gente precisa chegar, gente. Precisamos aprender com o Davizão aqui. Porque ele diz assim, ó: eu me deito e durmo. Para quem não dorme, você sabe o tamanho que é essa benção aqui, ó. Filho se levantando contra ele, não está dormindo na cama dele, está com um travesseiro de pedra ainda na orelha. E ele diz assim: eu me deito e durmo. Quem aqui quer deitar e dormir? Não agora, termina a palavra pelo menos. Quem aqui quer deitar e dormir hoje? Hoje você vai dormir, meu irmão, como nunca. Porque Deus vai te tocar de uma forma hoje, vai restaurar sua confiança nele. E em paz eu me deito e eu logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Sabe por que a gente não consegue dormir? Porque a gente coloca a cabeça no travesseiro e a cabeça da gente não para. Aí não tem melatonina que resolva. A gente está tomando remédio cada vez mais forte. Mas o problema é estrutural, é de confiança. Se a gente realmente confia em Deus, a gente dorme. Concorda? Não é isso que está nesse texto? Vamos ser bem sérios, Davi não tinha nada aqui que ajudasse, gente. Está longe da cama dele, dormindo na areia, no meio da caverna, pedrinha de travesseiro, não é nem o travesseiro da NASA. E aí ele diz: eu me deito e eu durmo, porque o Senhor me sustenta. Será que a maior palavra profética para nós nesses dias é: o Senhor te sustenta, o Senhor cuida de você, o Senhor te pega pela mão, o Senhor está perto, perto está o Senhor. E aí quando nós acessamos isso, não aqui, mas aqui, a nossa noite de sono muda. E nós acordamos também mudados. Porque nós sabemos que quando acordamos, as misericórdias dele se renovaram. Nós sabemos que às vezes o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que depois de uma tempestade vem um tempo de bonança. Então você pode estar passando por dias difíceis, como nós passamos lá como igreja. Foram dias difíceis, quase morri, quase infartei. Mas depois quando eu entendi, eu falei: Deus é a igreja do Senhor. E deixa eu te contar, hoje eu durmo, e deito e pego no sono. Não fico mais preocupado com a igreja, pastor Clevers. Não fico. Porque eu entendi que eu ficar preocupado demais com a igreja, só uma noite a mais que eu perdi, não resolvo nada, é Deus que cuida. Eu entendi, meu irmão, que por mais que às vezes as ovelhas me sigam, eu sou só o cachorrinho do pastor, sabe? Tem o pastor mesmo, tem o cachorrinho que fica latindo, as ovelhas até seguem ele de vez em quando. O cachorrinho até acha que serve para alguma coisa. Eu entendi que tem um supremo pastor que cuida daquela casa. E aí sabe o que é a diferença do supremo pastor? Ele não precisa dormir. Não dormita o guarda de Israel, ele está todo o tempo olhando para casa. Então é melhor ele cuidar. E aí ele diz: não pode dormir. Dorme lá, Weckles. Por quê, Deus? Estou cuidando. E é esse nível de confiança que a gente precisa entrar. Deus está cuidando. Deus é maior interessado em ver tua família restaurada. Deus é maior interessado em ver esse casamento não acabar. Eu tenho ficado assustado com o nível de divórcios no meio cristão. Isso não é uma prática nossa. E por mais que pessoas fiquem: pastor, não pode mais falar sobre isso, é muita gente divorciada. O divórcio continua. Perguntaram para Jesus, palavra de Jesus, meu irmão, não é minha não. E você goste disso ou não, palavra dele. Perguntaram para Jesus: por que Moisés dava carta de divórcio? O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu, igreja? Para não ficar que fui eu que falei, o que Jesus respondeu? Por causa da dureza do seu coração. A gente não sabe de qual lado que tem dureza quando tem um divórcio, mas que tem dureza tem. É a palavra de Jesus. E a gente não pode aceitar isso na igreja. Eu sei que tem situações que a própria Bíblia determina, mas exceto essas situações, esses dias eu tive que atender um casal da igreja, gente, com 3 filhos, que decidiram se separar. Eu chamei eles e falei: gente, aconteceu o quê? O que aconteceu?
Aconteceu nada, pastor. Falei, gente, não teve traição. Ó, até um mosquito entrou no zóio agora. Não teve traição, gente, entra dos assuntos sérios, até já vem, né, Cléber? Você viu como é que é? Vem uma nuvem. Aí, é inimigo para não falar, querendo furar os olhos na hora da palavra. Vamos lá. Aí, meu irmão, tô lá. 3 filhos, queridos. 3 filhos. Casamento de mais de 15 anos. Falei, gente, aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma traição? Aconteceu alguma coisa? Sabe o que foi a resposta dele? Não, pastor, não aconteceu nada. A gente só não está mais dando certo. E decidimos separar. E eu falei, gente, sério isso mesmo? Aí, além de perguntarem, além de me avisarem que estava separando, perguntaram se eles encontrassem outra pessoa, eles podiam casar de novo. Daí eu falei para eles, não façam casamento novo de vocês. Vocês vão separar isso que vocês querem? Deixando vocês. Mas vocês não têm um motivo. Vocês estão com as desavenças por causa das diferenças de homem e mulher e não podem ir lá se acertar. Sabe o que é o problema? Em vez de a gente querer lidar com a trinca, às vezes a gente quer esconder a trinca. E alguns pensam, não, está trincado, então vamos rachar logo de uma vez. Isso é muito sério. Para o cristão, meu irmão, o divórcio não pode ser uma opção. E isso é coisa séria que precisa ser falado. E independente se o mundo começar a dizer que isso é normal, não é normal. Posso ouvir um amém, nem que seja baixinho? Aleluia. Eu me deito e eu pego no sono, porque Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Versículo 6, não me assusta os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Agora ele pegou na partida. Arrebenta os dentes dos ímpios. Agora ele pegou na partida. Ele estava ali, acordou bem, né? E aí versículo 8, do Senhor vem o livramento. Agora presta atenção nesse final. A Tua bênção está sobre o Teu povo. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga assim, a Tua bênção, Senhor, está sobre o Teu povo. Diga para o seu irmão, a bênção do Senhor está sobre ti. Mais uma vez, a bênção do Senhor está sobre ti. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Quem vai dormir bem hoje? Para a gente poder ir um pouquinho mais fundo, eu quero que você abra comigo no livro de Lucas, capítulo 13. Aqui nós temos um outro caso da Bíblia, de uma pessoa que estava passando por um problema estrutural no seu corpo, no seu físico. A Bíblia fala de uma mulher que ela tinha uma enfermidade causada por um espírito de enfermidade estava sobre ela e fazia com que ela andasse curvada. E trazem essa pessoa até Jesus. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos, repita comigo, 18 anos. Em resumo, meu irmão, o espírito de enfermidade já era de maior na vida dela, já tinha até carteira, já dirigia completamente a vida da mulher. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado,
disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde amanhã, vinde pois nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe porém o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Meu irmão, preste atenção nisso. Uma mulher dominada por um espírito de enfermidade, que há 18 anos fazia com que ela vivesse encurvada. Me chama muita atenção saber que essa mulher era uma filha de Abraão, e Jesus diz isso a respeito dela. E quando você vai comparar então a vida do seu pai Abraão com ela, era totalmente diferente. Porque se tinha uma coisa que Abraão fazia, era olhar para o céu. Quando ele estava em um momento difícil, Deus tirava ele da tenda e dizia: Abraão, olha para as estrelas, a sua descendência será como as estrelas do céu. A verdade é que Deus com Abraão, ele fazia com que Abraão estivesse sempre olhando para as coisas que viriam, sempre olhando para a promessa. Ele não podia olhar para si mesmo, ele não poderia olhar para como estava o seu físico, ele não poderia olhar para a demora das coisas, ele tinha que olhar para a promessa e dizer: Deus está no controle de todas as coisas. E aí agora nós temos uma filha de Abraão, que em vez de viver como ele, para as coisas sobrenaturais, ela simplesmente vivia somente olhando para essa terra. Ela vivia somente em torno da terra. A verdade é que por causa de um problema estrutural na sua coluna, ela não podia olhar para o céu. E sabe, queridos, eu sei que ninguém aqui está corcunda ao ponto de nós termos que orar porque você não consegue olhar para o céu. Mas infelizmente, muitos filhos de Abraão, falando espiritualmente, faz muito tempo que não olham mais para as coisas do céu, para as coisas da eternidade. E vivem, mesmo conhecendo um Deus sobrenatural, vivem nessa terra somente uma vida natural. A verdade é que muitos, sem perceber, gastam horas e horas do seu dia, todo o seu tempo, toda a sua energia, somente para as coisas dessa terra. Então eu levanto pela manhã, eu tenho as preocupações com as coisas dessa terra. Na minha tarde eu tenho preocupações com as coisas dessa terra. Quando eu vou dormir eu não consigo, porque eu estou preocupado com coisas dessa terra. Filho de Abraão, Jesus está te chamando hoje, para que você possa erguer os teus olhos, ver os céus abertos sobre você, contemplar o teu propósito, se conectar com a eternidade. Sabe, queridos, a pior tentação que um crente pode sofrer é conhecendo um Deus sobrenatural, viver aqui nessa terra somente uma vida natural. Quando que foi a última vez que você provou de um milagre? Quando que foi a última vez que você provou de uma intervenção divina? A verdade é que às vezes nós estamos muito distraídos, muito encurvados, muito distraídos, perdendo tempo com coisas dessa terra. Mas essa noite Jesus está chamando: filho de Abraão, seja livre dessa distração, seja livre disso que te consome. Ergue os teus olhos, ergue os teus olhos, ergue os teus olhos, levanta a tua cabeça. Ele é o Deus que levanta a tua cabeça. Agora Ele nunca vai nos levantar para que tenhamos uma posição orgulhosa. Ele nos levanta para que nós possamos olhar para Ele e pararmos de olhar para os problemas dessa terra, pararmos de olhar para as circunstâncias dessa terra, pararmos de olhar para aqueles que estão dizendo contra nós: não há salvação para você em Deus. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele está aqui essa noite. Me chama muita atenção que Jesus viu essa mulher, até porque eu não sei o nível que ela estava encurvada, mas talvez ela estava numa situação que ela não conseguia nem ver Jesus.
Mas Jesus viu ela no meio daquela multidão. E Ele chama aquela mulher. E Ele diz para ela: mulher, estás livre. Essa frase, meu irmão, todas as vezes que eu pensava em ministrar aqui, essa frase consumia meu coração esses dias. Jesus vai aparecer para muitos aqui essa noite e vai dizer: você está livre. Sabe aquela depressão que é uma rachadura dentro de você? Você está livre. Sabe aquela situação com o filho que tem te afrontado? Você está livre. Vai ter conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Sabe aquele casamento que estava rachado? Você não está livre do casamento, você está livre da situação. Jesus vai restaurar essa tua vida, esse teu casamento. A gente tem que explicar bem direitinho, porque tem irmão que pega para o outro lado da palavra. Você está livre. Você está livre. Sabe a situação financeira que está consumindo, que está tirando o teu sono? Você está livre. Jesus vai prover. Jesus vai fazer algo novo. Sabe essa religiosidade que faz a gente só ficar olhando para as coisas dessa terra? Tem gente que, em vez de provar de um culto desse porque tem céu aberto aqui, fica questionando o jeito do pastor ou as coisas que o pastor falou e sai daqui mais vazio do que entrou. Porque enquanto a religiosidade fizer você ficar olhando só para aqui, para essa terra, só para o jeito, o pastor grita, a bateria está alta, agora coloca um fumaça na igreja. Sempre quando tem alguém sendo tocado e colocando os olhos no céu, tem alguém julgando quem está sendo tocado. Sempre quando tem um Davi dançando com todas as suas forças e dando a sua expressão, tem uma Mical. E guarde isso, Mical não tinha um problema com a dança. O problema de Mical era com a presença. O problema é que ela não conhecia a presença de Deus. Porque se até a tristeza salta de alegria diante de Deus, não é o teu jeito turrão que faz você ficar aí. Porque na presença de Deus Ele muda até o nosso jeito turrão, grosso, tradicionalista, seja o que a gente quiser chamar, tímido. Nosso problema é com a presença, não é com a pessoa. Quando a gente verdadeiramente conhece a presença, a gente entende por que a pessoa dança. A gente entende por que a pessoa canta. Agora a gente questiona muito quando a gente não teve a experiência ainda. E eu sempre dou um exemplo simples, eu acho que até já dei aqui. Alguém aqui já comeu brigadeiro? Você viu que exemplo de gordo é sempre com comida. Alguém aqui já comeu brigadeiro? Só? Ô, Cleber, estou ficando assustado, cara. Ou é todo mundo fit aqui? Alguém já comeu brigadeiro, gente? Que bom. Ou então eles não estão gostando da palavra, só pode ser isso. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, fiz um estudo em Harvard, está aqui, ó. Descobri que brigadeiro é salgado. Mas eu estudei o brigadeiro. Alguém aqui vai acreditar? Sabe por que a gente não acredita? Mesmo o cara falando que estudou em Harvard. Sabe por que a gente não acredita? Porque a gente já provou. Pegou? Preciso terminar, né? Vou terminar. Sabe por que tem gente que estuda tanta presença de Deus e quer falar que presença de Deus não é isso, presença de Deus não é aquilo, presença de Deus não é aquilo? Mas na verdade o cara só estuda. O problema é que muitas vezes ele não prova. Porque quando você prova, meu irmão, tem gente que roda no manto, e roda mesmo. Tem gente que se lança, e se lança mesmo. E o brigadeiro é tão bom, meu irmão. É tão bom, é tão doce, é tão doce, é tão doce, é tão doce. Mas a gente precisa provar. Mas presta atenção nesse texto. Tem a mulher que está sendo livre. Tem Jesus que está chamando aquela mulher. Mas sempre no meio da igreja tem o chefe da sinagoga. E sabe o que o chefe da sinagoga diz para aquele que está querendo tirar as coisas dessa terra e querendo colocar as coisas no céu? Porque tem gente que ele não é o pastor da igreja, mas ele é o chefe. Ele acha que ele é o certificado de qualidade da casa.
Então ele faz a avaliação do louvor, ele faz a avaliação da livraria, ele faz a avaliação do templo. Nunca pega num pincel para ajudar a fazer uma parede. Mas ele fala da igreja. Sempre tem o chefe da sinagoga. Imagina talvez só lá em Guarapuava, que Apucarana não tem. Aqui não tem, só lá em Guarapuava. E aí quando a pessoa está sendo tocada por Jesus, o chefe da sinagoga e diz assim, viu, como é que está acontecendo isso? Não pode acontecer esse toque hoje. E você viu qual foi a razão que ele disse para não acontecer o toque? Sistema religioso. Jesus não pode curar essa mulher porque hoje é sábado. E a nossa religião, o meu jeito de servir, está acima do que Deus quer fazer. Cuidado, meu irmão, isso é sério. A gente começa a se acostumar a vir nos cultos. A gente começa a se acostumar. E aí chega uma hora que, em vez de amadurecer, a gente começa a apodrecer. E a gente começa a dizer para Jesus, não haja assim, sabe por quê, Jesus? Porque hoje é sábado. Não haja assim porque está passando o horário da nossa programação. Não faça assim porque senão isso. Não faça assim porque senão aquilo. E aí, infelizmente, a gente se torna religioso no processo. E sabe qual que é o maior problema do religioso? Porque o cara que ele está rendido na presença do Senhor, quando uma pessoa necessitada vem até ele, ele serve aquela pessoa. Ele não despede aquela pessoa de mãos vazias. Jesus disse, se eu sendo mestre servir vocês, vocês têm que fazer o mesmo. E isso é a liderança não religiosa, é a liderança serviçal. E é aí que Deus quer que a gente chegue. Mas o chefe da sinagoga, o que está vivendo uma vida religiosa, olhando somente para as coisas dessa terra, quando o necessitado chega até ele, ele diz, volta amanhã. Volta amanhã, porque hoje é sábado. Volta amanhã porque o nosso horário de oração já acabou. Volta amanhã porque a gente não pode deixar o mover no culto acontecer aqui não, porque nós tem que ter ordem. Não estou falando contra isso, mas você está entendendo, é o coração. Você entende? É aquele coração que a religiosidade parece que ela é muito mais poderosa do que a minha espontaneidade na presença de Deus. Só que nesse texto nós temos as três pessoas, nós temos Jesus, nós temos a mulher, nós temos o chefe da sinagoga. A mulher, ela tinha um problema estrutural, mas ela sai da presença de Jesus curada no seu físico. O chefe da sinagoga, ele não trata a sua trinca, ele expõe a sua trinca, a sua religiosidade, os seus questionamentos, e ele defende aquilo. E a Bíblia diz que o final é quando o Senhor Jesus o repreende. Versículo 17. Tendo ele dito essas palavras, todos saíram envergonhados. Queridos, nós precisamos começar a orar. Só o Senhor sabe das trincas que existem em famílias aqui. Só o Senhor sabe das trincas da sua alma. E talvez, como eu por um tempo, você não tem dormido, você tem sofrido. Mas eu ainda quero ser como a mulher que, mesmo tendo uma desestrutura, que já governava sobre ela 18 anos, ela ouviu Jesus chamando ela e dizendo, filha, você está livre. Eu de maneira nenhuma quero ser aquele religioso, que talvez até num momento como apelo desse que vamos ter, vai ficar olhando e dizendo, amanhã eu vejo. Quantas palavras já te impactaram? E você disse, amanhã eu resolvo. Volta outro dia. Hoje não. A verdade é que muitos ouvem a palavra de libertação, mas querem ficar mais um dia com as rãs. Moisés dá a oportunidade para Faraó. Se arrependa, deixa o povo ir. E hoje eu posso orar
e as rãs deixarão. Sabe qual foi a resposta de Faraó para Moisés? Vem amanhã. O coração do Faraó decidiu ficar com aquela situação mais uma noite. Mas você não tem o coração de Faraó. Nesse começo de conferência profética, você vai dizer: é hoje que Deus resolve minhas rachaduras. Não vai ficar para amanhã. Não. Eu quero provar dessa libertação. Muitos cristãos têm sofrido com ansiedades, com crises de pânico, com pressão alta, por causa de estresse. Jesus quer te tocar essa noite. Jesus quer te tocar essa noite. Restaurar sua família, restaurar seu casamento. Talvez você diga: pastor, já aconteceu comigo. Já não estou mais com a minha família. Já aconteceu, pastor, e é difícil. Jesus pode te tocar também, meu irmão. Eu não sei em que grau está a sua rachadura. Eu não sei quantos anos essa trinca já governa. Esta noite, você vai tirar os olhos dessa terra. Jesus vai te endireitar e você vai começar a olhar para os céus. E aí prestem atenção. Olharam para Ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Levanta-te e resplandece, porque eis que já brilha a tua luz. A glória do Senhor vem sobre ti. Eis que faço coisas novas no meio de vós, diz o Senhor. Porventura não a percebeis? Meu irmão, Deus sempre está fazendo coisa nova. Mas tem aqueles que não estão distraídos com as coisas dessa terra, estão percebendo o que Deus está fazendo, estão se conectando com aquilo que Deus está fazendo. Talvez o coração de alguns vai começar a queimar hoje, dizendo: Deus, eu preciso me desvincular um pouco dessas distrações, eu preciso voltar para o meu chamado, eu preciso voltar para o meu ministério, eu preciso voltar para o meu propósito. Meu irmão, tem horas que eu oro, clamo: Deus, não permita que a tua noiva fique distraída nos últimos dias. Não permita que a tua noiva fique religiosa. Precisamos olhar para Ele, fixando os olhos no autor e consumador da nossa fé. Se coloque em pé nessa hora, meu irmão. Aleluia. Existe uma presença doce de Deus sobre nós hoje. A verdade, queridos, prestem atenção. Eu sei que é algo forte, mas eu creio que Deus quer ir bem fundo hoje. Uma das coisas mais difíceis é quando um casal concorda em se tornar religioso. Porque às vezes dentro do casamento tem sempre aquele que está querendo mais, o outro está querendo menos, um puxa o outro. Às vezes a Bíblia diz que um esfria, o outro aquece, não é assim? Um cai, o outro levanta. O problema é quando os dois caem. O problema é quando os dois esfriam. O problema é quando os dois decidem não ser totalmente fiel à voz que o Espírito Santo trouxe. Nós temos um exemplo sério na Bíblia sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre um casal que, se você for ver, entre aspas, o que eles tinham feito não era tão ruim. Presta atenção. A Bíblia diz que Ananias e Safira, eles venderam a propriedade, eles queriam dar o terreno na igreja para a construção do novo templo, meu irmão. E aí eles chegaram diante de todos e eles falaram assim: nós vamos vender diante dos apóstolos, e falaram: nós vamos entregar. E o que eles prometeram? Eles iam entregar. O que eles prometeram? Entregar tudo.
Mais uma vez, o que é que eles prometeram? Entregar tudo. Mas aí quando eles venderam e viram o preço que pegaram, a Bíblia diz que em vez deles entregarem tudo, eles guardaram uma parte. Se você for ver, talvez naquela noite a maior oferta tenha sido a deles. Mas não era tudo. E aí Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e diz: por que vocês intentaram contra o Espírito? Meu irmão, veja que sério isso. Mas a verdade é que teve o dia da nossa conversão. No dia da nossa conversão a gente disse: eu te entrego tudo, Deus. Eu entrego minha vida. Tem algo mais precioso do que a sua vida? Eu entrego meu coração. E a verdade é que no dia da nossa conversão a gente vai no altar lá e se joga e diz: Deus, eu entrego o meu tudo. Mas daí a gente começa a caminhada cristã. E aí de repente eu me frustro com uma pessoa lá. Aí eu me frustro com a célula que eu abri. Aí eu me frustro com outro. E aí tem gente que no processo para de dar tudo. E a gente começa a se relacionar com Deus com reservas. Ou então me relaciono com a igreja com reservas. Deixa eu te dizer, meu irmão, Deus está nos chamando para entregar tudo. E aí o pior é quando o casal concorda a respeito disso. É quando o casal chega na casa e diz assim: não vamos se envolver mais muito não. E aí eles conversam entre eles, ninguém sabe. Eram ativos no último, queria entregar tudo, contava testemunho, fazia tudo, cheio de milagres, de coisas, mas de repente começa a tirar o pé. Dizem: acho que está demais, né, amor? Domingo não vamos para o culto, não vamos para a chácara. Não vamos para o culto, não vamos para o sítio. E quando eu digo isso, não é que nunca você pode faltar o culto no sítio. O que eu estou dizendo é o coração, quando decide, já não dá mais tudo. Vocês estão entendendo? E isso é um problema estrutural. É uma trinca séria. E é mais difícil ainda quando os dois entram em concordância. Porque quando é só um que está querendo tirar o pé, o outro diz: levanta, não vai ficar assistindo o jogo hoje não, vamos para a igreja. Pegou, né? Pegou, eu sei. Mas vocês estão entendendo, queridos? Deus quer hoje entrar fundo e restaurar nossas vidas. O último exemplo que eu dou, eu vou começar a orar. Vocês conhecem Lázaro, Marta, Maria. Lázaro morre. Lázaro é o nosso testemunho. Maria, a nossa adoração, a nossa devoção. Marta, o nosso serviço. Na família ali que Jesus amava, o que morreu foi o testemunho. Por que Lázaro era o testemunho? Depois que ele ressuscita, a Bíblia diz que por onde ele passava, ele era um testemunho vivo. As pessoas diziam: está aí aquele que o mestre ressuscitou. Lázaro é o testemunho. Maria é a devoção. Marta é o serviço. Tem gente que não deixou morrer o serviço. Ainda está lá. Não deixou morrer a devoção, mas deixou morrer o testemunho para os de fora. E hoje isso mexe demais comigo. Crentes que lá fora é como se não fosse crente. Na igreja é. Não quero parecer velho, mas antigamente, se você fazia um negócio com um crente, não precisava nem assinar. Não era assim? Porque o Lázaro estava vivo, meu irmão. Mas tem pessoas hoje que deixaram esses problemas estruturais entrarem. E lá fora, o testemunho está morto. Como que a gente resolve, pastor? Jesus foi até aquela casa. E quando Jesus foi até aquela casa, Jesus pegou e falou assim: tire a pedra. Ou seja, tem a parte que eu dou a liberdade para que ele haja. Só que nessa hora,
Maria, ela está lá, é a que se conecta mais fácil. Mas o serviço, ele vai gritar e vai dizer: não mexe nisso, sabe por quê? O que Marta disse? Jesus vai cheirar a mão. Jesus podia ter arrancado aquela pedra. Jesus podia ter falado assim: pedra, se joga no mar. A pedrinha fazia assim, ó. Lázaro, vem para fora. Lázaro vinha. Jesus podia mandar até Lázaro dar uma cabeçada na pedra. A pedra partia, ele curava a cabeça de Lázaro, ressuscitava Lázaro, dava tudo. Jesus podia fazer qualquer coisa aí. Mas ele pegou e falou: tem a parte que vocês precisam fazer. Tirem a pedra. E depois ele ainda diz: desatai. Essas correntes, essas amarras vão cair por terra hoje. Eu vejo testemunho sendo restaurado. Sabe, a gente não ter do que se envergonhar e ser padrão dos fiéis na fé, no procedimento, no amor, na pureza. Meus irmãos, eu sinto que é muito profético hoje. Você vai sair daqui com uma família estruturada, restaurada. Eu não sei qual é o problema, e não me importa saber o problema, me importa saber o tamanho do Deus. O problema de Davi foi o mais sério de todos. Um filho querendo matar o pai. Foi o mais sério de todos. Mas ele correu para Deus e disse: tu és aquele que levanta a minha cabeça. Talvez você entrou nesse culto aqui envergonhado hoje. E nós estamos em família, amém? Talvez chegou aqui com a cabeça baixa. Talvez como eu, você está sem dormir há um tempo. No meu momento que eu não dormia mais, preocupado com as coisas da igreja, sofremos uma divisão na nossa igreja que doeu demais no meu coração. Perdemos pessoas. E eu estava passando mal, queridos. Um dia cheguei num dentista, ele pegou e falou: pastor, eu não vou te atender hoje. Eu não vou te atender hoje, pastor, porque eu só te peço uma coisa, vá para o hospital. E eu não estava sentindo nada. E eu meio que pensei que ele estava até louco. Mas aí ele falou: pastor, prometa para mim que o senhor vai agora para o hospital. Eu falei: então tá bom, não estou sentindo nada. Mas fui por causa do sim, sim, do não, não, entendeu? Não porque eu queria. Cheguei no hospital, meus irmãos, minha pressão estava 19/11. Vieram, me medicaram. Depois, quando minha pressão baixou, me mandaram para casa. Eu estava dirigindo até a minha casa, e preste atenção, se não for Deus querendo falar com a gente, é Deus querendo gritar. Quando eu passo do lado do cemitério da cidade, indo para minha casa, me amorteceu o lado esquerdo do meu corpo inteiro. Parei o carro no meio da rua, todo mundo buzinando, começou a me dar ânsia. Desci do carro com essa parte praticamente paralisada, fui me arrastando, comecei a vomitar, vomitei muito. E eu pensei que ali, com a mão no muro do cemitério da cidade, pensei que ali eu ia morrer. Na hora minha mente é tão que eu pensei assim vai ficar fácil, vão só me jogar, né, por cima do muro. Mas na hora que eu estava ali, carro buzinando atrás, eu estava sem ninguém, estava sem meus filhos, minha esposa pensando que eu estava no dentista, eu passando mal ao lado do cemitério municipal da cidade, com as mãos no muro. Deus falou assim para mim: Weckles, eu já morri pela igreja. Por que você está querendo morrer por ela? Quem cuida da igreja sou eu. Naquele dia, ao lado do muro do cemitério da cidade, falei: Deus, a igreja é tua. Eu não vou ficar atraindo para mim coisas que eu não tenho poder para resolver e para carregar. Talvez tem pessoas que estão hipertensas, tão pesadas aqui, porque você está tentando carregar com o teu próprio braço uma coisa que só Jesus vai resolver. É uma situação que tira a tua energia, que tira as tuas forças. E a gente vai ficando tão pesado, chega uma hora que a gente não vive mais. Vinde a mim,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos aliviarei, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Você que está entendendo essa palavra e está dizendo: Deus, eu vou tirar a pedra. Deus, eu cheguei aqui com a cabeça baixa, mas o Senhor vai levantar a minha cabeça. Mexe na minha estrutura. Eu não sairei daqui curvado. Eu não viverei mais, não cairei em tentação de viver só o natural, conhecendo um Deus sobrenatural. Você que está sentindo o teu coração queimar, nós vamos começar a adorar Jesus juntos. Mas eu quero que de uma maneira profética, porque Deus está levantando a sua cabeça, você vai sair do seu lugar, você vai vir até aqui à frente, e nós vamos adorar e depois orar juntos. Esta noite, o Senhor está levantando a sua cabeça, restaurando essas trincas. Se Deus está mexendo com você, sai do seu lugar, vem até a frente, em nome de Jesus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Chame a presença dele nesse lugar. Espírito vem, Espírito vem. Declare a Ele: quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, oh, oh. Quero faz meu coração, queima em nós, Senhor, fazendo todo medo desaparecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar, vem nos visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. E de novo, vem me visitar hoje aqui. Vem nos visitar hoje aqui. Quero conhecer mais, quero conhecer mais. Espírito vem, Espírito Santo. Sim, Espírito vem. Chame mais forte, Espírito. Espírito vem, Espírito vem. Santo, Espírito vem, Espírito Santo. Pega a sua voz, Ele está aqui te ouvindo. Eu quero viver. Põe a mão nesse coração e canta. Faz meu coração